Olá, querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Meu nome é o Anderson e hoje, excepcionalmente, estou substituindo o pastor Ildemar na apresentação deste programa. Quero conversar com você hoje a respeito de um tema ou de um assunto que tem nos rodeado de forma muito cotidiana ou muito frequente em nossos dias. Posso lhe fazer uma pergunta? Você é feliz? Você sente alegria em ter contato com Deus? Você sente alegria em poder conversar com Deus? Ou você acha que aqueles que optaram por seguir a Cristo não têm o direito de sentir-se tristes? Muitos dizem que, obrigatoriamente, nós devemos estar sempre alegres em Cristo. Se a tristeza nos acomete, ela é fruto do pecado. Será esta a afirmação verdadeira? Será que nós devemos caminhar sempre em níveis altos de êxtase e alegria? Ou como seguidores de Cristo, ou aqueles que querem seguir a Cristo, têm o direito de alternar seus sentimentos e andar por momentos de tristeza também? Eu quero falar sobre isto hoje com você. O que fazer quando nós não nos alegramos mais em Deus? É direito do cristão passar por esses sentimentos ou nós devemos apenas estar constantemente alegres? Fique aqui, nós vamos para os nossos patrocinadores, colaboradores. Logo após o intervalo, nós retornaremos, então, refletindo a respeito disso. Deus te abençoe. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos então ao nosso programa Andando com Cristo. Meu nome é o Anderson, eu estou substituindo o pastor Ildemar e sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Dourados. Gostaria de começar a nossa reflexão deste dia lendo um texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, número 40. Atente para as palavras do salmista, um salmo escrito por Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu gostaria de primeiramente responder à primeira pergunta que eu fiz na apresentação do programa. Pode o seguidor de Cristo ter alterações de humor e passar por momentos de tristeza, ou será isso fruto de pecado na vida dele? Eu respondo que sim, o crente, o seguidor de Cristo, pode passar por momentos de tristeza sem necessariamente que isso seja fruto do pecado. Olha o texto que o Davi escreve para nós. Ele diz que Deus o tirou de um tremedal de lama quando ele clamou por socorro. Então nós vemos que um grande homem de Deus, com uma biografia como a de Davi, que inclui grandes conquistas, poderosos feitos, elogios da parte de Deus,
também passa por momentos de tristeza em que ele considera a sua alma como que enterrada num tremedal de lama. Mas agora outra pergunta surge. Uma vez que é fato, que é direito do seguidor de Cristo passar por momentos de tristeza, de aflição, o que faremos então para recuperar essa alegria? O que faremos para voltar a ter brilho nos olhos? O que faremos para ter um novo cântico nos lábios, assim como o salmista teve, e ele descreve aqui no versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão. Eu quero refletir com você nesse primeiro bloco, então, a respeito de algumas ferramentas que Deus nos proporciona para a recuperação da nossa alegria nele. Muito bem, como eu te disse, eu apresentarei determinadas ferramentas para essa restauração da alegria no Senhor. O que é que Deus nos proporciona, então, para voltarmos a ter alegria nele? Eu quero te apresentar uma primeira ferramenta muito simples, ou várias ferramentas muito simples, mas que às vezes passam despercebidas à nossa atenção. Gostaria primeiramente de dizer a você que se encontra entristecido, que se encontra como que num tremedal de lama, que usasse como ferramenta para essa restauração da alegria os sentidos que Deus lhe proporcionou. É isso mesmo. Gostaria de dizer a você que passasse a observar o mundo ao seu redor com os sentidos, com as armas que Deus nos proporcionou para que nós pudéssemos observar o mundo e tirarmos algumas lições daí. Você já parou para observar esse mundo por meio da visão? Existe uma diferença muito grande entre observar e apenas olhar. Às vezes nós passamos o nosso cotidiano nas correrias e nós apenas olhamos, mas não observamos. Nós deveríamos parar para observar tudo aquilo que está ao nosso redor. Utilize a visão para ver a criação de Deus ao seu redor. Não fixe o seu olhar apenas no concreto, na alvenaria, no asfalto, mas que tal você olhar belas paisagens, animais simples que dão prova do cuidado do Criador para conosco? Por que você não olha a criação ao seu redor? A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A questão é que às vezes nós não olhamos com a devida atenção para isso. Então passe a observar aquilo que está ao seu redor. Às vezes você está triste, às vezes você está cabisbaixo, decepcionado com Deus, porque você tem focado o seu olhar apenas em algumas questões e não tem ampliado a sua visão, não tem observado aquilo que está ao seu redor. Gostaria também que você observasse por meio do olfato. Verdade! Perfumes agradáveis a nós são capazes de trazer alegria a nós. Todos nós temos uma associação de perfume com situações da vida. Não é verdade que nós, muitas vezes, por exemplo, nos lembramos da famosa comida ou do tempero da vovó ou do tempero de nossas mães? Pois é, que tal nós passarmos a observar o aroma que a natureza nos proporciona também como instrumento de recuperação da nossa alegria? Da mesma forma, você poderia usar o seu tato. Que tal você, ao invés de apenas correr pela vida, poder apreciar um afago, um abraço, um toque? As pessoas hoje em dia parece que têm ojeriza a ter contato pessoal com aqueles que estão ao seu redor. O mundo parece carente de afeto, o mundo parece carente de abraço, de cortesia por parte das pessoas. Mas faça isso. Use, além da visão, do olfato, do tato, o seu paladar. Que tal você também começar a apreciar todas as coisas que estão à sua mesa, o gosto proporcionado pelas coisas criadas por Deus? E por fim também, gostaria que você utilizasse, além desses 4 sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Nós vivemos num mundo cheio de ruídos, não é verdade? Onde parece que tem muitos sons ao nosso redor. Mas que tal, ao invés de reclamar da buzina dos carros, você parasse a apreciar o som dos pássaros ao seu
redor. Talvez isso seria um instrumento muito importante na recuperação da sua alegria. Mas por que eu estou dizendo isso? Talvez você esteja se perguntando na sua cadeira: pastor, isso é uma aula de recuperação da alegria em Deus ou uma recapitulação dos meus 5 sentidos? Mas eu quero te dizer que esses 5 sentidos são interessantes porque eles estão associados a instrumentos de felicidade ou a sentimentos de felicidade. Olha que interessante. A Bíblia relata em várias passagens sensações como alegria, prazer, felicidade, esperança, medo, tristeza, desejo, benignidade, gratidão, dentre outros vários sentimentos. Aí agora eu quero apresentar a você então como que nós podemos usar esses 5 sentidos para voltarmos a nos alegrar em Deus. Então vamos assim, observando algumas passagens das Escrituras que nos apontam para esses 5 sentidos ou na utilização deles para nós podermos alegrarmos-nos em Deus. Comecemos então com a audição. Eu gostaria que você passasse a observar peças musicais compostas por pessoas que são dedicadas ao Senhor. Ouça boa música. Olha que interessante como o salmista diz que no momento em que a alegria dele foi restaurada, o Senhor colocou nos lábios dele um novo cântico, um hino de louvor. Todos nós sabemos do poder e da eficácia que tem o uso da música para a recuperação da nossa alegria. O problema é que nós frequentemente deixamos de ouvir aquilo que é bom e benéfico a nós e prestamos atenção apenas naquilo que é secundário. A música faz parte da criação divina. A boa música é um instrumento de Deus para alegrar o coração do homem. Utilize esse instrumento. Utilize também o sentido da visão para a recuperação da sua alegria. Passe a observar aquilo que está ao seu redor, passe a observar a singularidade de determinadas criaturas, passe a estudar esses seres criados por Deus. Passe então a observar e não apenas a correr os olhos rapidamente por aquilo que está ao seu redor. Voltando para a questão do paladar também, eu gostaria de chamar a sua atenção para sentir o gosto das coisas que estão ao seu redor. Eu vejo as pessoas frequentemente murmurando por aquilo que está à mesa, porque nós criamos expectativas elevadas demais de alimentos que a mídia nos vendem como sendo bons e desprezamos aquilo que chega à nossa mesa. Não faça isso. Passa a ter prazer naquilo que você come, ter prazer naquilo que está à sua mesa e você terá, eu tenho certeza que você terá uma excelente ferramenta para a recuperação da sua alegria. Isso acontece com os demais sentidos também. Então, nesse primeiro bloco, eu quero chamar a sua atenção nesse sentido. Não há necessidade de nada de místico e sobrenatural diretamente para a recuperação da sua alegria. Deus deixou à sua disposição elementos ordinários, comuns, que às vezes nós deixamos passar despercebidos para nos alegrarmos nele. Nós vamos agora ao nosso intervalo, onde você verá os nossos colaboradores e voltaremos no segundo bloco, ainda nesse processo de recuperação da alegria em Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação,
para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos então, lembrando que nós estamos tratando do processo de recuperação da alegria em Deus. Nós olhamos à luz do Salmo número 40, primeiramente afirmando que mesmo um grande homem de Deus, como foi Davi, tem o direito de passar ao longo de sua existência por um momento de tristeza. O Salmo diz que ele estava num tremedal de lama. Contudo, o Salmo também diz que o Senhor o socorreu e que ele colocou nos lábios de Davi um novo cântico. Então, qual seria o processo de recuperação da alegria? Ou qual seria o processo da saída do tremedal de lama para entoar um novo cântico? Nós vimos então que o uso dos nossos 5 sentidos é um meio ordinário e comum que às vezes nós ignoramos para a recuperação da nossa alegria. Muito bem. De posse, então, dessas 2 conclusões. Primeira, de que é direito das pessoas passarem por momentos de tristeza. E segunda afirmação, de que os nossos sentidos fazem ou são excelentes instrumentos para a recuperação da nossa alegria. Eu quero passar agora, então, as recomendações que o apóstolo Paulo dá para nós utilizarmos o mundo ou aquilo que o mundo nos proporciona para a recuperação da nossa alegria. Para tanto, eu convido você a prestar atenção na leitura, na carta que Paulo escreve a Timóteo, um seguidor seu, no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Preste atenção no que nos diz o apóstolo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e tendo recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É muito interessante nós observarmos essas palavras de Paulo a Timóteo, porque elas são uma exortação justamente no sentido contrário daquilo que muito vendem ser o cristianismo. Paulo está repreendendo as pessoas aqui, os falsos mestres, que querem colocar sobre os ombros das pessoas uma série de proibições e restrições que nem o próprio Deus colocou. E ao invés de proporcionar alegria, essas restrições acabam trazendo tristeza. Muitos deixam de seguir a Cristo e muitos perdem a alegria de seguir a Cristo, justamente porque sobre os seus ombros são colocados determinados fardos que o próprio Cristo não colocou. Existem regras e restrições que são pura e exclusivamente regras humanas. Pessoas que parecem que não se alegram em Deus e querem que os outros também não se alegrem e acabam colocando essas restrições.
Paulo chama essas pessoas de hipócritas, ou seja, são artistas falsos que querem pregar santidade na vida das pessoas, mas na realidade estão sugando a alegria delas. Eu quero te chamar a atenção por algo muito interessante que Paulo afirma aqui. Ele diz que tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Não existe nada na existência dessa terra que não tenha sido criado por Deus e que não seja bom. O que acontece é que as obras de Deus, a criação de Deus, às vezes é maculada pela ação humana e distorcida. Olha que interessante. Uma das grandes bênçãos que Deus criou e que as pessoas querem colocar sobre os ombros dos outros é a bênção do sexo e do casamento. É isso mesmo. Muitos acham que seguir a Cristo exige uma abstinência sexual e a perda do prazer sexual. Nada mais enganoso. Paulo diz que os falsos mestres é que proíbem o casamento e exigem abstinência. Como assim, pastor Anderson? É possível dentro do cristianismo, então, eu ter prazer no sexo e no casamento? Sim, Deus criou o sexo, está presente lá na criação, antes da entrada do pecado no mundo. Ao contrário do que muitos pensam, em hipótese alguma, a relação sexual ou o prazer sexual é proibido por Deus. É óbvio que, do ponto de vista das Escrituras, existe uma certa regulamentação para você poder usufruir desse prazer, mas de maneira nenhuma ele é proibido às pessoas que estão usufruindo dele. Olha que interessante! Quantos que deixam de seguir a Cristo ou quantos que olham com desconfiança para o cristianismo, achando que nós demonizamos o casamento e o prazer sexual, quando na realidade é justamente o contrário. Aqueles que fazem essa exigência de abstinência sexual e de não contrair casamento é que estão deturpando as Sagradas Escrituras. A questão não é o que é colocado ao nosso dispor, mas como nós utilizamos as armas que Deus nos proporcionou ou os instrumentos que Deus nos proporcionou para a nossa alegria. Tenha prazer no sexo, tenha prazer no casamento, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos proporcionou. Não como uma vida desregrada e pervertida, mas aprenda a ter a relação sexual dentro do casamento, após o casamento, como Deus ensinou. Portanto, o homem se une à mulher e os dois tornam-se uma só carne. Desfrute desse prazer e lembre-se que ele é proporcionado por Deus. Então, olha que interessante. Essa é uma primeira grande bênção que Deus nos proporcionou para termos alegria e utilizarmos o nosso sentido. Mas também Paulo faz uma outra repreensão àqueles que querem fazer grandes exigências aos seguidores de Cristo, exigindo abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Olha que interessante. Novamente, muitos querem pôr sobre os ombros alheios proibições de certas comidas. E novamente Paulo diz que tolice. Tudo o que Deus criou é bom. Mas qual a diferença, então, entre aqueles que se alimentam e como que eu me alegro me alimentando e louvo a Deus? Por uma razão muito simples. Tudo o que Deus criou é para ser recebido com ações de graça. O alimento que é colocado na mesa do seguidor de Cristo, às vezes, é o mesmo alimento ou até inferior do ponto de vista gastronômico ao alimento colocado na mesa daquele que não conhece a Cristo. Porém, a alegria do seguidor de Cristo em ter esse alimento à mesa é muito maior. Por quê? Porque ele é recebido com ações de graças. Que tal você passar a agradecer todo e qualquer alimento que for colocado à sua mesa? Que tal você parar de murmurar? Que tal você parar de comparar aquilo que está à sua mesa com aquilo que está à mesa dos seus conhecidos? E passar então a agradecer todo e qualquer alimento que são colocado ou que é colocado diante de você. Então veja bem que interessante, às vezes nós perdemos a alegria em Deus porque são colocadas sobre nós ou é colocado sobre nós um fardo que nem o próprio Deus colocou. Cristo veio para te aliviar de determinados fardos que Ele não quer que você carregue. Por fim, o apóstolo Paulo nos diz então a forma como essas coisas são glorificadas ou santificadas. E eu quero te apresentar mais duas ferramentas então.
A primeira ferramenta, então, com que nós recuperamos a nossa alegria em Deus, santificando aquilo que chega às nossas mãos, é por meio da palavra dele. Olha novamente o que ele diz na sua primeira carta a Timóteo: porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A questão não é o que é colocado à sua frente, mas é como que você olha para estes objetos ou este alimento que é colocado à sua frente. Aqui Paulo diz que por meio da palavra de Deus, aquilo que nós recebemos é santificado. Então tudo que tem ao redor do mundo pode ser santificado por meio da palavra de Deus. O sexo pode ser santificado por meio da palavra de Deus. O alimento colocado à minha mesa, independente de se ele seja uma fruta ou uma carne, ele pode ser santificado por meio da palavra de Deus. As minhas relações com aqueles que estão ao meu redor podem ser santificadas pela palavra de Deus. O seu casamento, o meu casamento, pode e deve ser santificado pela palavra de Deus. A questão não é a instituição em si, o relacionamento em si, mas é para quem ele é direcionado. Você vive para agradecer a Deus ou louvar a Deus aquilo que está ao seu redor, ou vive para tentar satisfazer o seu próprio ego? Muitos são infelizes porque fazem do casamento uma mera satisfação pessoal e não procuram glorificar a Deus. Muitos são infelizes com o alimento que tem à sua mesa porque estão preocupados apenas com satisfazer-se com ele, mas não olham para um bem ou uma bênção provinda de Deus. Segundo elemento ou segunda ferramenta que Paulo apresenta como santificadora das coisas que nós recebemos aqui é a oração, o ato de conversar com Deus. Isso é muito interessante. O próprio Jesus, quando você lê os evangelhos, vê que em vários momentos ele retirava-se para orar. Jesus tinha amigos de oração. Jesus separava-se amanhã ou separava amanhã para constantemente orar a Deus. Quando Jesus foi preso e começou o seu processo de julgamento que culminaria na crucificação, no instante em que ele foi preso, ele orava. Portanto, quanto você tem conversado com Deus? Como você tem utilizado a ferramenta da oração? Tem utilizado ela apenas para pedir, para reclamar, ou a tem utilizado também como um instrumento de restauração da alegria? Eu quero encerrar esse segundo bloco, então, meu querido telespectador, chamando a sua atenção para isso. Primeiramente, às vezes, em nome de Jesus, muitos falsos mestres querem colocar um fardo sobre os seus ombros que nem o próprio Jesus colocou e, consequentemente, roubam a sua alegria. Não deixe isso acontecer. E como que você vai filtrar essas coisas? Como você vai saber que aquilo que lhe é apresentado é para a sua alegria ou é mera invenção humana? Olhando tudo aquilo que vem em suas mãos por meio da palavra de Deus e recebendo-as com oração e louvores a Deus. Foi isso que o salmista fez. Ele cantou a Deus, e se você terminar de ler o Salmo de número 40, você vai ver que ele proclamou diante de toda a congregação as bênçãos que Deus lhe proporcionou. O meu desejo é que você seja como ou passe pelo mesmo processo que o salmista passou, saindo de um tremedal de lama para um novo cântico nos lábios, utilizando aquilo que Deus deixou para que você se alegrasse nele. Deus te abençoe. Daqui a pouco eu volto para orar com você e por você. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Querido telespectador, chegamos ao final de mais um programa e hoje nós tratamos sobre como restaurar a nossa alegria em Deus. Eu não sei por qual problema você esteja passando, talvez a própria religião tenha te afastado de Deus, mas eu quero orar com você e por você e da mesma forma como Deus tratou o salmista, eu desejo que Ele trate o seu coração também. Nós vamos orar e o meu desejo é que por meio desta oração, Deus fale ao seu coração. Não se esqueça de que nós estamos na Igreja Presbiteriana de Dourados, todos os domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, de portas sempre abertas para recebê-lo. Oremos. Pai de amor, aqueles que nos acompanham frequentemente em sua existência, ó Pai, podem estar passando por momentos de tristeza, podem estar passando pelo seu tremedal de lama. Ó Deus de amor, abre os olhos, os ouvidos, o tato, e todos os demais sentidos, ó Pai, para que eles contemplem a sua mística. Basta que nós olhemos os meios que estão ao nosso redor. Ó Pai de amor, também aqueles que estão decepcionados com regras colocadas erroneamente sobre os seus ombros. Que por meio da leitura das Sagradas Escrituras e do convívio com o Senhor por meio da oração, a alegria deles seja restaurada. Toca na vida de cada um, ó Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.